Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Às vezes precisamos mudar as nossas atitudes, principalmente quando falamos de Deus. Muitas pessoas dizem amar Deus, conhecer Deus e até servir a Deus. Mas na realidade, muitos que falam isso não estão sendo sinceros de coração. Estão agindo como se já conhecessem, como se amassem e até o servissem. Mas nada disso acontece. Muitos até no começo confiavam em Deus, mas depois acabaram se deixando levar pelas ciladas do inimigo e se desviaram. O coração de muitas pessoas muda com o passar dos anos, que a pessoa está dentro do Evangelho e acabam não reconhecendo mais o poder de Deus. O rei Ezequias passou por isso. No começo fez tudo certo, tirou até o que era impuro do santuário de Deus. Com o passar do tempo, isso mudou. Ele começou a deixar Deus de lado e Senaqueribe, rei da Assíria, se levanta contra Israel e manda um exército com um recado a Ezequias. Mas vejam que recado! E a nossa mensagem vai começar. O recado foi bem cabuloso, prestem atenção. Isaías capítulo 36, versículos do 4 ao 7. O oficial assírio lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar de experiência militar e de força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso, você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus, e não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse num só altar? Viram o que ele disse? Aqui Senaqueribe expõe dois erros graves de Ezequias. Primeiro, que ele estava confiando no povo do Egito para o ajudar, ou seja, confiando em um povo idólatra, e todos sabiam o quanto Deus abominava a idolatria. E depois ele expõe que Ezequias estava profanando o templo do Senhor, pois havia destruído santuários e altares para o Senhor. Não parou por aí. Senaqueribe fez várias ameaças, além de insultar Deus. Com isso, deixou o rei Ezequias apavorado. O rei Ezequias estava fazendo o que era errado diante do Senhor. Agora ele foi afrontado por um rei muito poderoso e precisava de ajuda e recorreu ao profeta Isaías. Isaías capítulo 37, versículos do 1 ao 4. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário, Sebna, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar-se à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Perceberam o que estava acontecendo com Ezequias? Vocês perceberam? Ele estava sem força, com medo e atribulado. É exatamente assim que acontece com as pessoas.
começam bem sua caminhada com Deus, estão fazendo até o que é reto diante do Senhor, mas depois acabam voltando para o erro e não têm nem mais forças para voltar sozinho e pedem ajuda. Quantos não chegam assim na igreja destruídos, sem forças para se levantar? Ezequias entrou no templo do Senhor, mas provavelmente não teve forças para se garantir em oração, porque sabia que estava errado. Aí ele manda um recado ao profeta Isaías, provando que ele realmente estava sem forças até para ele orar. Ele diz assim para Isaías no versículo 4: talvez o Senhor, o seu Deus, ouça. Que forma é essa de acreditar em Deus? Talvez Deus ouça? E perceberam que ele já não achava que Deus era com ele? Pois ele disse para o profeta: Senhor, seu Deus, e não Senhor, nosso Deus. Se ele achasse que Deus era com ele, certamente diria: Senhor, nosso Deus, e não teria dúvidas se Deus iria ouvir. Ele disse: talvez Deus ouça. Então, a primeira atitude para mudar quando uma pessoa se perde ou está fraca por causa dos seus pecados é reconhecer que só o Senhor é Deus e pedir perdão pelos seus erros. Essa é a primeira atitude. Aí Deus vai perdoar e vai começar a ouvir as suas orações. Essa foi a atitude de Ezequias. Mudou seu comportamento diante de Deus. Isaías capítulo 37, versículos do 14 ao 17. Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Perceberam que ele mudou completamente sua atitude de dizer para Isaías, Senhor, o seu Deus, para dizer, só tu és Deus? Ele reconheceu que só existe um Deus e que não há outro além dele. Para resumir a história, depois da sua oração, Deus manda um recado através do profeta Isaías e o anjo do Senhor mata 185.000 homens do exército inimigo. Vitória garantida. É assim que precisa ser feito para que Deus age em sua vida. Errou? Está sem forças? Reconheça que só existe um Deus e que somente Ele pode te ajudar. Se acerte com Ele e ore. Pare de procurar outras coisas, outras religiões. Pare de achar que pode fugir de Deus fazendo isso. Tem pessoas que depois que se sujam no pecado, não têm mais coragem para entrar na presença de Deus. Na época do Velho Testamento, não existia Jesus. Ou você seguia as leis, ou não seguia. Hoje temos Jesus, que morreu por nós, que perdoa os nossos pecados, além de advogar a nosso favor. Então, se você quer estar ao lado de um Deus vitorioso e que não perde batalhas, reconheça Ele na sua vida e peça perdão pelos seus erros. E você verá que após a sua mudança de atitude, as suas orações passarão a ser ouvidas, passarão a ser atendidas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado. Começo esta oração agradecendo por todos os dias nos revelar a Tua palavra. Todos os dias nos ensinar a andar nos Seus caminhos. Hoje o Senhor nos mostrou que deve haver mudança de atitude na vida daqueles que estão afastados de Ti. Mudança para que o Senhor possa voltar a ouvir as suas orações. Peça ao Senhor que ajude essas pessoas. Muitas estão sem forças para voltar. Muitas até vão à Tua casa, mas chegam lá, ouvem a Sua palavra, mas ainda acham que não podem ter o Seu perdão. Mostra, Senhor, para elas que elas estão enganadas, que o diabo está as enganando, fazendo elas sofrer. Peço a Ti que dê forças a elas e enche o coração delas com o Seu amor e que elas possam verdadeiramente se arrepender diante do Senhor e voltem a fazer aquilo que Te agrada. O Senhor não quer ver ninguém passando
por sofrimentos, por necessidades. E essas pessoas precisam entender que o amor do Senhor por elas é tão grande que supera todo o pecado que elas praticaram. Perdoa as suas iniquidades e ouça as suas orações. É o que eu te peço hoje em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que estão precisando voltar para o Senhor. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.